8h05 em Campos, de volta com Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, ao vivo também pelo Face, pelo YouTube, Instagram. Você acompanha este programa daqui a pouco em podcast, reprise na Plena TV, enfim, em todos os canais aí para você curtir, seguir, compartilhar a nossa programação. Na Alexa, dá o comando Alexa, ouvir Folha FM. No aplicativo também da Folha tem um aplicativo exclusivo nosso. Você vai lá, tanto para Android quanto iOS, pode ir lá, baixar o aplicativo na sua lojinha de app, Folha FM de Campos, dá um busca aí que você vai achar, né? E pronto, tá ligado aí na gente. 8h06, de volta. Campos tem agora tempo bom, Beto, aí não deu para identificar bem aqui porque a câmera tá a favor do sol, tem sol aqui na área central da cidade. A previsão para hoje, tempo parcialmente encoberto no decorrer do período. Máxima hoje é de 30, mínima de 19, agora faz 22 graus aqui no Centro Movimento. Bom agora na Ponte Saturnino de Brito, a nossa gloriosa Ponte da Lapa. Imagens aí da área central da cidade, lá do sistema Senzanet. No programa de hoje, no oferecimento de... Eita, tá vazando aí agora foi. No oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Coagro e Radmed. Com Everton Luna na bancada, estamos conversando com Fernando Souza, diretor de cinema da Quiprocó Filmes. Adoro esse nome. Apesar de manhã ser mais complicadinho de falar, a gente vem treinando, né, de casa. Mas assim... idealizador e organizador do Festival Internacional Goitacá de Cinema. Fernando está com a gente aqui, falamos muito sobre esse festival, o início dele que é oficialmente amanhã, toda a programação, já colamos aí vou colar agora a programação completa, né, que Everton mandou, também no Face, no chat aí do Face da Folha, lá o Instagram, onde você vai poder retirar o ingresso gratuitamente para assistir, porque tem um controle de público, que lá também vai ser naquele apito da UENF, no Centro de Convenções da UENF, e ali tem um número limitado de pessoas, então você tem que tirar o ingresso no sistema, Simpla, né? Retira lá o seu ingresso rapidinho e tal, e na hora lá você já vai poder entrar, é totalmente gratuito, paga nada. Mesmo retirando o ingresso nesse sistema de plataforma vendedora de ingresso, não tem problema, é de graça. O Everton, eu volto com você e a gente continua falando do festival, mas também agora dos efeitos do festival, conforme o próprio Fernando falou, que o ativo desse festival é a retomada da Escola de Cinema. Escola de Cinema de Campos, que teve no início, lá na década de 90, o Aloísio Abreu Barbosa como integrante daquele grupo que tocou esse projeto e que fez, na época, lá o sucesso devido, né? Sim. Como o Nogueira bem entrou no assunto, né? A gente já teve a retomada do Cine Darcy, que já é um passo. Mas o passo maior e mais importante, que é o passo estrutural para a formação de cinema na cidade, é a retomada da escola de cinema da UENF. Como que o festival vai influenciar nessas ações do cinema na universidade? Olha, Everton, eu acredito que é uma caminhada, né? Quando 2024, como eu falei, eu voltei, ingressei no doutorado e comecei a colocar na pauta, na ordem do dia, no dia 19 de junho, dia do cinema brasileiro, fiz uma exibição do Rio Negro com Aloísio junto, debatendo, e já nesse debate, no dia do cinema brasileiro, trazendo essa conversa sobre a retomada do projeto da Escola de Cinema. E fui amadurecendo ao longo de 2024 e cheguei no desenho do festival. E quando chego no desenho do festival, como eu falei, a gente tem lá alguns eixos, as mostras,
o seminário, o programa de formação, e o programa de formação como eixo fundamental. Então, eu acredito que isso é um processo que a gente precisa ter paciência, ter tranquilidade e resiliência para entender justamente esse processo que eu espero que culmine na escola de cinema. O que está sendo feito objetivamente para que esse projeto seja viabilizado? O festival. O festival, eu acredito que é parte desse processo que vai culminar lá na escola. E acho que, às vezes, mais uma vez, né, a gente é muito imediatista, né, mas são processos. Eu acho que a UENF foi um processo de convencimento da comunidade, da sociedade campista, que fez um abaixo-assinado para ter a universidade. Esse abaixo-assinado foi central e fundamental para que a gente tivesse a UENF instalada em Campos. Então, eu acho que o festival ele vai criando também um caldo e um lastro no sentido de projetar a cidade, projetar a universidade para o Brasil e para o mundo, para fazer com que a gente tenha mais profissionais atraídos para a região de cinema. A gente precisa de profissionais qualificados para estarem aqui, para compartilharem conhecimento e para formar e para fazer parte desse processo. Então, por isso que eu acredito muito nesse processo, que o festival vamos dizer assim, parte dessa retomada, né? Porque quando a gente fala, a retomada, o projeto tem que sair 1 ano, mas e como é que sai isso? Então, acho que o festival vai servir como um processo ali de amadurecimento, de reflexões, de acúmulo, né? A gente está, no âmbito do festival, faz o seminário, com uma série de mesas de debate, com mais de 50 convidados do Brasil e do mundo. Esse ano a gente tem uma mesa muito interessante com o pessoal da Escola de Audiovisual lá de Laranjeiras, no Rio, que tem uma escola lá do SESC, do Sistema S, que é a referência. O Sistema S, a gente sabe a importância do Sistema S na formação, né, e qualificação profissional. Então, a gente tem essa mesa importante de debate, inclusive com a participação da própria reitora, e para a gente amadurecer que escola é essa que a gente quer, né? Qual o perfil dessa escola, qual o público que a gente quer atender dessa escola. Agora, o que eu acho muito fundamental, como eu já falei, o festival já deixa alguns recados. Ano passado a gente teve mais de 70 propostas de oficinas recebidas do Brasil todo. A gente teve mais de 100 inscrições nas oficinas. Esse ano a gente, né, de novo, repete, a gente fechou ontem um primeiro curso. Esses cursos são em parceria com a Escola de Extensão e a Diretoria de Cultura da UENF. Isso é muito importante ressaltar, porque eu acho que é parte, inclusive, desse processo também de convencimento institucional em torno do processo da escola. E a gente, esse ano, também recebe mais de 50 propostas de cursos e minicursos, e a gente também é surpreendido agora com as inscrições. A gente esgotou todas as vagas para os cursos e minicursos. A gente, no primeiro semestre, ao longo dos últimos 3 meses, a gente teve um curso com o Hernani Hefner, que é uma referência nacional no Brasil todo. O Hernani, onde chega, todo mundo conhece e conhece o trabalho dele, que foi diretor muito tempo da Cinemateca do MAN. Então, isso foi uma ação continuada do festival, e agora, durante o festival, a gente tem aí mais algumas oficinas justamente reforçando essa demanda. Ou seja, a gente tem demanda na região por formação. E hoje, aqui, trabalhando com audiovisual. A gente está aqui na rádio, mas ali o audiovisual rolando no celular. E o audiovisual está no nosso dia a dia, das empresas, do comércio. Hoje você não vende nada se não tiver o audiovisual. Você precisa ir para a rede social. A gente pode entrar até no debate aí do centro, né, dos desafios e tudo mais, mas o audiovisual está presente em tudo, na forma de comunicação, tecnologia de comunicação, sobretudo com o advento e a popularização dos celulares. A rádio está no visual? Isso, exatamente, está no YouTube. A rádio virou uma televisão, virou um canal digital de que a gente fala híbrido agora, né? Sim. O Fernando, deixa eu entender aqui esse processo. A Rosana é a nossa primeira mulher a comandar a UENF, e aí falo isso com muita alegria, que dá uma virada de chave, principalmente que diz respeito às tradições, eu diria,
como é que fala? Aqui da região nossa, que é muito... Patriarcais? Patriarcais, aquela coisa assim, que eu queria falar, não é machista também não. Vou lembrar a palavra correta. Mas assim, e ela esteve aqui com a gente na época da campanha, aliás, tem até que voltar a chamar para saber como é que está, né, as mudanças que já ocorreram, que estão ocorrendo. O Fábio Olivares também, que é outra fera, outro cientista renomadíssimo da UENF, que é o vice-reitor, né, esteve aqui também, e há uma força para poder retomar essa escola. Em que pé está essa retomada? O que você está acompanhando que você pode antecipar para a gente? Falta o quê? O que impede já de ter começado? Como é que está esse processo? Olha, o Nogueira, eu acho que, como você falou, a Rosana, ela está sensível ao tema, está atenta, tá? A gente tem conversado, obviamente, né, ali no âmbito institucional, nos limites institucionais. Eu diria que a UENF já deu um grande passo no último ano. A gente realizou o festival em 2025 no Cine Darcy, que é a sala de cinema da UENF. A sala de cinema da UENF, o Cine Darcy já funcionava sob a gestão da professora Priscila, que tocou o projeto por muito tempo. Mas eu acho que ano passado o professor Davi assume e eu passo a atuar junto como colaborador do projeto do Cine Darcy com o Davi. E do ano passado para esse ano, qual é a grande notícia que a gente tem? A gente fechou agora, em julho, a renovação total do Cine Darcy. Hoje a gente tem um sistema de projeção de altíssima qualidade, com projetora laser, sistema de som 5.1, e a sala é completamente modernizada do ponto de vista técnico e tecnológico. Instalamos uma tela de cinema, então trocamos também a tela. Houve a troca da iluminação da sala. Então a sala está assim, um luxo, caprichosamente renovada do ponto de vista técnico e tecnológico. Isso eu acho que é um gesto, né? Isso com investimentos da universidade. Tá? Assim, então, da gestão né? no âmbito da gestão da professora Rosana. Eu acho que isso já é um gesto, uma sinalização muito interessante. Para a gente chegar no curso de cinema, a gente precisa de uma sala de cinema. E aí a gente precisa de uma sala de cinema, inclusive, para os alunos praticarem. Cinema tem uma dimensão que é prática, teórica, tem a dimensão teórica, mas tem a dimensão prática, que é lidar com tudo isso aqui que a gente está falando, de operar. Né? A gente não precisa operar aqui o sistema da rádio. Uma sala de cinema a gente precisa de operar, de pessoas capacitadas para operar uma sala de cinema. Então, o Nogueira, eu acho que esse é um passo muito fundamental. Essa renovação do Cine Darcy, da modernização do Cine Darcy, que eu acho que já demonstra aí uma sensibilidade da atual gestão da UENF com relação ao projeto da retomada da escola de cinema. Então, acho que esse é um primeiro passo. Eu diria que um passo concreto no âmbito da universidade, o processo de modernização da sala de cinema. E agora a gente precisa avançar no diálogo justamente para, né, construir esse projeto da escola de cinema, como eu falei, que vem de um processo que vai de amadurecimento da gente ter essa tranquilidade. Mas eu acho que a gente já deu um grande passo aí no último ano, o que é muito significativo em termos de investimento. Cinema, a gente sabe, os equipamentos, muitos equipamentos ainda são importados. Você implantar uma sala de cinema não é um investimento barato, é um investimento só ali no Cine Darcy no último ano, mais de R$500 mil na sala de cinema. Nessa brincadeira que você falou aí, de troca projetor, de tela, de som, tela, tudo. Mais de R$500 mil de investimentos da UENF, da Universidade Estadual do Norte Fluminense, no Cine Darcy, e arrisco a dizer com muita tranquilidade, muita humildade. Com certeza, vocês precisam ir lá ver, mostrar para vocês. A gente tem hoje, do ponto de vista técnico, uma das melhores salas de cinema da região norte e noroeste fluminense. Com muita tranquilidade e humildade, posso afirmar isso para vocês. Vocês, indo lá, vocês vão entender o que eu estou falando. Fernandinho, em Maricá, desculpa, Everton, só para concluir aqui aquele que eu estava falando no raciocínio do Maricá. Maricá tem uma espécie de uma incubadora, não é formação de terceiro nível, né, grau. Sim. É uma espécie de incubadora e tem
umas parcerias com algumas produtoras da iniciativa privada, que aí eu acho legal também. Maricá lançou no último mês um edital de 20 milhões de reais para produções. Ah, sim. É outro patamar, né? Como diz aquele jogador do Flamengo, né? Maricá não trabalha com pouco dinheiro. Rapaz, fartura, né? Benza a Deus. Campos já foi assim também. Mas, Fernando, voltando um pouquinho a falar dos investimentos, em termos práticos, em valores, quanto precisa para reabrir uma escola de cinema na UENF? Quanto precisa para fazer? Isso é o desafio, eu acho, de colocar o projeto no papel, né? Obviamente a gente precisa pensar onde o espaço onde a escola será abrigada. Então a gente está falando de espaço físico, a gente está falando de equipamentos. Então eu acho que eu diria que um passo importante que a gente precisa dar e avançar é justamente na construção de fato desse projeto para a gente dimensionar isso tudo. E aí eu sempre digo, não adianta a gente falar que a gente quer escola de cinema, a gente precisa ter o projeto. Vou fazer o festival, quero o festival. E o projeto? É pergunta. Qualquer empresa, se eu chegar, quero fazer um festival. E aí? E aí? Cadê o projeto, né? Cadê o fundamento do projeto e tudo mais? Eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem e nesse diálogo que eu tenho buscado com a professora Rosana para a gente avançar na construção, no desenho de um projeto. Isso é parte da minha tese de doutorado, a pesquisa sobre o processo, né, que houve em torno da escola de cinema, que acabou não, vamos dizer assim, indo à frente, né? Acho que foi colocada ali uma semente, obviamente, mas isso é parte da minha tese de doutorado, inclusive e aí nesse processo encontrei o projeto original da escola, que era a EBC-TV, que era a Escola Brasileira de Cinema e Televisão, e que eu estou chamando agora do projeto da Escola Brasileira de Cinema e Audiovisual. A gente precisa pensar, né, a televisão lá é um projeto que tem uma marca, né, da década de 90, e tem um aspecto muito interessante desse processo, Nogueira, lá atrás, que quando esse grupo pensa a escola de cinema na UENF, e eu diria, cara, que tem uma dimensão muito interessante, que é num processo de transformação tecnológica muito rápida, que a gente vai para o digital. Sim. Então, isso também, muita gente fala, o que houve para a escola de cinema não ir? Mas isso também foi um desafio, assim. Porque, um impeditivo, porque uma transição com aquisição de equipamentos e do nada aquilo ficou tudo obsoleto muito rápido. Então, tem uma dimensão aí prática nessa história da escola. Por que a escola de cinema não foi, que é muito interessante também, para além de questões de várias ordens. Assim, desculpa te interromper e trazendo aqui para o áudio, que é a minha especialidade, ou pelo menos é o que eu me dedico e gosto. Sim. Como diz um amigo meu, se dedica 100%. Mas no final da história dá 100% de problema. Oh, meu Deus. Não, eu gosto muito de entender o processo do áudio, essa evolução toda. No rádio, a gente vinha acompanhando diariamente a evolução tecnológica. Você sai do LP para CD, e aí, assim, muito interno do rádio. Você sai das cartucheiras para o tal do MD, que era o mini disc. Você sai do MD finalmente pro computador, que aí vira a página completamente da tecnologia do áudio, né, e da geração de áudio no rádio, né, Beto? Você tinha dificuldades enormes para cada comercial, cada vinheta era colocado mão a mão, como se fosse uma fita cassete. Imagina assim, era um cartucho. Então você tinha que colocar, tinha sempre 4 cartucheiras, né? No mínimo, né? E aquilo dava problema, aquilo embolava aquelas fitas, aquilo era um pandemônio. E aí veio o tal do MD, que você chegava no outro dia, de manhã cedinho, deixava tudo certinho, o MD apagava tudo sozinho. Ele ficasse qualquer coisa magnética perto dele, um alto-falante, ele amanhecia apagado. Era uma doideira. Então, assim, só que o rádio sentiu, mas quem vinha investindo nas mudanças não foi tão impactante. É o que deve ter acontecido nesse processo. Por exemplo, hoje a gente precisa estar atento à inteligência artificial. Precisa pensar a escola de cinema já tendo que ter no radar isso. Não adianta brigar, não. Contra. Isso está colocado e ponto. O futuro vai passar por esse processo de inteligência artificial que já é utilizado
nas produções audiovisuais. Então tem que trazer essa dimensão. Essa molecada que está crescendo agora já está sendo socializada com a inteligência artificial. E como é que a gente, né, pensa um curso tendo isso no horizonte? Então, eu acho que esse desenho, o Everton e Nogueira, assim, é um desenho, por isso que eu acho que o amadurecimento ele é importante, o amadurecimento do ponto de vista do acúmulo de discussões, de debates e de todo esse processo que a gente está fazendo a partir do festival, né, desses profissionais que a gente está trazendo, dialogando para pensar esse projeto. Então, esse projeto hoje ele não está no papel, mas a gente tem o desafio que é justamente de colocá-lo no papel. É isso. No intervalo a gente estava falando em desafios, né? E a gente comentou sobre a vocação do centro de campus. Você falou até que é um assunto que você gosta, que você pensa. O que você acredita que pode ser uma retomada para o centro de campus? Que aparentemente, e eu acho que é uma percepção de todos, a vocação comercial simplesmente já não consegue dar substância para os comerciantes, para a vida do centro. Como que você pensa um novo centro? Olha, Everton, essa é uma pergunta que dialoga, e eu sempre, quando vejo essa conversa vem acontecendo aqui, né, Nogueira, com diferentes participantes. Chama para o debate. Toda hora aqui. dessa conversa está aqui, girando com vocês, e que eu acompanho atento. Primeiro, acho que um dado que todo mundo que está... Eu não sou um especialista nisso, mas um dado que é de conhecimento da população e de quem conversa sobre esse assunto, a questão do esvaziamento das grandes cidades, das cidades de médio porte, não é uma questão particular de Campos. Uma questão que está no Brasil e no mundo. É uma questão no Rio, Recife, as grandes cidades, no Brasil e no mundo. Com muita tranquilidade é possível falar sobre isso. No festival, como eu falei, a gente tem alguns eixos. Falei das mostras, do seminário, do programa de formação. E a gente tem um programa no festival que é o programa Goitacá de Cinema e Turismo. Em 2025, a gente, no programa Goitacá de Cinema e Turismo, mais um resultado muito interessante. A gente ofereceu 2 experiências turísticas, uma na Reserva Caruara e outra em Quissamã. Esse ano, a gente repete o programa de Goitacá de Cinema e Turismo, com 2 experiências turísticas, uma na Reserva Caruara, repetindo aí, né, nessa edição, e outra, um city tour no centro de Campos. Então, qual é a proposta do festival objetiva na contribuição dessa conversa? Né? A partir dessa experiência turística, a gente vai ter aí 15 pessoas, né? A gente vai ter 2 grupos de 15 pessoas, e aí um grupo vem para o centro da cidade, e uma outra coisa que a gente está viabilizando, buscando viabilizar também, a partir de uma provocação do professor João Luiz e do Tiago Quintes, que pesquisa a história do cinema em Campos, que é a gente fazer um city tour em torno dos cinemas, dos lugares que já foram espaços de cinema no centro da cidade. Aí, Everton, indo na sua pergunta, então, do ponto de vista objetivo, eu diria que o festival, essa é a contribuição do festival, de trazer pessoas que estão vindo do Brasil e do mundo para um city tour no centro de Campos, e a inscrição para participar desse city tour está aberta também lá nas nossas redes sociais, tá, o Nogueira? No ano passado, a gente recebeu quase 100 inscrições em menos de 1 hora. E esse ano a gente abriu para os convidados que querem participar, para os convidados que vêm de fora, e já abrimos para a população, e aí vamos entender também qual é a demanda em termos das pessoas quererem participarem dessas experiências turísticas. A gente precisa acumular dados e informações até para entender essa demanda e mais uma vez, entender a possibilidade de escalonar isso nas próximas edições. E aí a cultura tem tudo a ver com a requalificação do centro, não tem dúvidas disso. Se a gente... não dá para pensar, como você mesmo falou aqui, né, no bate-papo em off, Everton, de pensar um centro de Campos ou de qualquer cidade hoje como era pensado na década de 90 e o comércio. A gente tem uma outra configuração do ponto de vista das relações de consumo com esse comércio, né? E aí o mundo digital colocando esses desafios. Então, eu tenho certeza, por exemplo, que as pessoas que vão fazer o city tour no centro de Campos estão muito curiosas de conhecer a história da cidade, conhecer a história dos prédios históricos, conhecer o museu.
Então, eu falo sempre, passa, por exemplo, pela qualificação dos equipamentos de cultura, pelo investimento no nosso patrimônio histórico, né, material e imaterial. E aí, a partir disso, as pessoas que vêm no City Tour desse, eu tenho certeza, vêm com um recurso para gastar, para comprar uma lembrancinha. Né? Todo mundo que viaja, vai para uma cidade, seja no Brasil ou no mundo, você volta com uma lembrancinha, nem que seja um imã de geladeira. Então, sabe, Nogueira, eu acho que esse debate tem que ter uma dimensão da cultura. Como eu falei, a pessoa quando sai de um teatro, quando sai de um museu, de uma boa exposição, quando sai de um bom filme, a gente sai com a cabeça pensando, com a esposa, com a namorada, com a família, com um amigo, com a amiga, e você vai querer depois, né, tomar uma cerveja, comer uma jantar, enfim, tomar um refrigerante, tomar um suco, seja lá o que for, mas você não, o passeio ele não termina no centro cultural. Eu sempre falo isso, o equipamento cultural ele tem a capacidade de dinamizar todo o comércio do seu entorno, porque na medida que você vai no centro cultural, o passeio, o equipamento cultural ele é parte do passeio. Outra parte do passeio é ir comer e beber alguma coisa. Quem não bebe, não tem jeito. Sim. Foi criado ali guardando as proporções e só comparando o que é a vontade da população. E aí, assim, quando a população, mesmo sem se organizar necessariamente num contexto assim de comando, subcomando, quem faz, quem não faz, não. A sociedade como um todo ela faz por osmose. Ali a pracinha do Flamboyant, domingo, virou um point que foi criado pela população, não foi prefeitura. A UENF. Final de semana o piquenique na UENF. Piquenique na UENF. As famílias estão indo para a UENF no final de semana. A UENF tinha um jardim lá e as pessoas vão. Estão usando como um parque público, eu diria. Cara, para treinar na UENF, de que aperta aí, o calorão aperta, você vai lá para trás, lá tem as árvores, você treina tranquilo ali. Quem Todo gosta mundo correndo. Gosta de corrida. Eu tenho um sonho, né, de ver o Boulevard. Nós temos o Boulevard do centro tomado de casa de cultura, casa de show, de bar, de restaurante, porque ali é lindo aquele Boulevard, quase às margens do Paraíba, e ver aquilo movimentar, ver aquilo movimentado, ver aquilo tendo vida, né? Porque você passa ali 7 horas da noite, acabou, não tem mais vida. Acabou. Não tem a bandidada roubando fim. Que é inferno. E aí, Everton e Nogueira, eu acho que, mais uma vez, assim, tem a história da escola de cinema, né? Mas a gente tem uma demanda de formação na área da cultura e da economia criativa na região. A gente tem muita gente que trabalha com gestão cultural, com cinema na região, com audiovisual, e a gente precisa formar gente. Não tem jeito. Para a gente disputar do ponto de vista da imaginação, da tecnologia, né, e tudo mais, a gente precisa formar gente. E o debate pelo centro, eu não tenho dúvidas que passa pela requalificação dos equipamentos culturais. E aí eu vejo, né, tenho escutado muitas conversas, o município, a partir daí, cabe ao município, né, a partir da articulação com diferentes instâncias, né, vamos dizer assim, federal, estadual e tudo mais, protagonismo no sentido de investimento na qualificação desses equipamentos, né, proporcionar à população, por exemplo, um museu histórico aqui no centro de Campos. Então, o que a gente pode pensar, né? Tem lá a gestão, com todo respeito, mas como é que a gente pode pensar um museu histórico de Campos, a programação que justamente atrai a população? Aí um debate que é muito sério na cidade de Campos, você sabe muito bem, é um debate que passa por aqui. E é um debate caro ao festival, que é a dimensão do transporte público. Isso aí. Precisa de transporte. Uma cidade que não tem transporte. Antes de resolver tudo isso, o centro acontece, mas você precisa trazer ou possibilitar que as pessoas consigam chegar. Exatamente. A gente lançou uma pesquisa de opinião ano passado sobre o festival. Lançamos uma pesquisa. Qual a sua opinião sobre o festival? Vamos fazer isso novamente. Qual é a principal questão colocada pelas pessoas? Transporte. O ENF é longe. Aí as pessoas falam, o ENF é longe. O ENF é longe de onde? Do centro está 15 minutos, 30 minutos.
Não, nem isso. Não, 30 Não, minutos das tá- regiões mais distantes. É. Mas do centro é 10, 15 minutos no máximo. Isso não é uma distância, porra, absurda. Então, não é uma questão de distância, é questão da possibilidade de acesso. É distante do ponto de vista... O CEPOP não foi. Exato. E agora, precisa de transporte público, precisa das pessoas, transporte confortável, com qualidade, né, numa cidade que faz muito calor, né, então a gente precisa de um transporte com qualidade, né, não que se vire transporte como sinônimo de perrengue. Né? Tem muito isso no imaginário do transporte público como imaginário do perrengue. Né? Então, E é engraçado, você sempre tá na capital, né? E as pessoas reclamam do transporte da capital. Aí, quando a gente sai de Campos e vai morar no Rio, fala assim, pô, isso aqui é ruim. Porque aqui é horrível. Porque não tem transporte. É porque aqui não existe. E lá as pessoas acham que é ruim. Sim. Eu falei, cara, não é ruim, não é ruim. Porque na minha cidade não existe transporte público. Sim. Eu acho que essa é uma dimensão muito importante, ô Nogueira, para integração, né? A gente tem, o Edmundo fala muito isso, né? Edmundo Siqueira aqui também, enfim, parceiro aí da Folha, né? Você sabe disso, dessa dimensão da integração da própria cidade como um todo, e o transporte é fundamental, cara, assim, não tem jeito, e acho qualificar esse debate do centro da cidade a partir da cultura, da economia criativa, por exemplo, no Rio. O Rio está fazendo um processo que eu tenho acompanhado, e Recife também, que é atrair empresas do campo da economia criativa, e aí entra audiovisual, entra, né, um universo bastante amplo de empresas e de vocações para o centro da cidade, né, no sentido de criar essa movimentação no centro do Rio, que é também uma questão gravíssima, né, o esvaziamento do centro do Rio. É no mundo todo. No Se você mundo for todo. a Belo Horizonte, fiquei apavorado. Sim, Belo Horizonte. Eu também tive recente. Ótimo. Porque Belo Horizonte, eles cercaram as praças ali públicas, onde tem jardim, com esse gradinho que a gente vê nos eventos. Não tem aqueles gradios que a polícia usa, que a Guarda Municipal usa, que tem, né, cercando determinado local e tal, separando eventos e tal. Não tem aquele gradinho que é removível? Eles cercaram, prenderam um gradinho no outro, com parafuso, e boa parte das praças centrais. Aí o que o pessoal faz? Os moradores de rua, as pessoas... Não, eles usam o gradinho como varal para estender a roupa lá. Está horrível o centro de Belo Horizonte. E eles, já num processo avançado, eles usam muito essas barraquinhas de camping. Sim. E acho que é isso, o Everton Nogueira, assim, precisa passar... Obviamente, tem o protagonismo do poder público, precisa criar políticas públicas de regulação, estimular... E a iniciativa privada, setor cultural. Então, é um diálogo que precisa ser um diálogo amplo, e não tem dúvidas, para fechar, de que a cultura tem muito a contribuir nesse processo de requalificação e para repensar aí formas de ocupação do centro de Campos. Assim. Eu acho que a gente tem que colocar isso aí como eixo importante. É isso. Se me permite comentar sobre a sua fala, e acho que é uma fala de corte, que a cultura tem muito a contribuir, e penso nesses anos todos de debate e de convivência com os empresários da área central, ninguém pode ficar de fora desse processo de retomada do centro. Ninguém. Principalmente a cultura. Eu acho que todo mundo tem uma participação. Nas suas diversidade de linguagens, a música, o teatro, o cinema, a moda, culinária. É todo ele. Precisamos qualificar as pessoas, da culinária, por exemplo. Residência, a moradia, que foi uma das retomadas lá do Porto Maravilha, né? do projeto Porto Maravilha, que virou o Porto Maravilha e que está um espetáculo. Mas você pode ver, ali, na revitalização da área central do Rio, no Porto Maravilha, a primeira coisa, VLT. Sim, transporte. Segundo, apartamento. E aí depois veio apartamento. E eu vi uma reportagem sobre aqueles apartamentos ali próximos à rodoviária, próximos ao Novo Rio, terminal Novo Rio, né? Que são próximo ao trens, suposto novo estádio do Flamengo. e que não vai sair, né? Vai continuar
jogando do Fluminense, que é o Maracanã. Vamos lá. Vamos lá. Não, e aí, cara, vocês me atrapalham o raciocínio. Não, e aí é isso que você está vendo. É um pouquinho de cada setor nesse processo de retomada do centro. Porque, amigo, a concorrência é desleal. Você receber na sua casa um pão quentinho da padaria que você pediu pelo iFood, sim, você não quer vir no centro, cara. Você não consegue vir ao centro, como é que você vai vir comprar um pão aqui? Sim. Você não vem. Não vem. Então exato. você pede pelo iFood. Qual o atrativo, né? E aí é que tá. Qual o diferencial? Aí o cara passa a produzir para quê? Eu vou ter um ponto caríssimo no centro, posso produzir na minha casa. Olha, que é lógico. E aí ele sai do centro, assim como todos os outros saíram. E as empresas estão seguindo. Você pode ver que tem várias lojas. Eu conversava aqui com o Daniel da Slake, ele inaugurando uma loja no bairro, saindo do Parque Aurora. Foi embora. Parque Aurora está lá, graças a Deus. E que bom por isso. Não tem problema nenhum, tá tudo bem, é isso mesmo, é o mundo moderno. Eu conversei com o Joilson uma vez, do Superbom, falar com ele, ô Joilson, ele sempre chama a gente para as inaugurações, Joilson é uma figura extraordinária. E aí eu falei, para que bicho? Ele fez um shopping em Guarulhos Plaza Shopping. É dele, né? Eu acho que nem, naquele caso ali, nem o irmão é sócio dele, isso é outra iniciativa dele. Eu falei, para que Guarulhos? Por que você não fez um shopping lá no Cidade Jardim, que está estourando, um shopping naquela região ali, Parque Imperial, sei lá, que é para onde a cidade me parece estar, né, se desenvolvendo agora. E ele falou, rapaz, faz a conta de quantas pessoas tem em Guarulhos. Então assim, e aqui tem o quê? Então a gente tem que ver onde as pessoas estão. É isso que o comércio fez e claro que não é só a concorrência da internet. O meu caro Fernando, e assim, sempre bom você falar e trazer essas possibilidades, porque seu Eduardo Chacu, só para fechar essa questão do centro, ele uma vez teve uma ideia, falou, Cláudio, a gente precisava criar ali na pracinha Tiradentes, que hoje já não tem mais o Tiradentes, quebraram o pescoço do pobre coitado do Tiradentes, a cabeça. Aí a prefeitura mandou arrancar a estátua toda. Então, enfim, não sei se para reconstruir, mas até hoje não voltou. 3 anos após a estátua ainda não retornou. Não retornou, não é verdade? Então, quer dizer, nesse sentido, faz igual o Tiradentes original lá de Belo Horizonte, lá de Ouro Preto, coloca o bicho lá 10 metros de altura, talvez se o cara vai quebrar esse desgrama lá em cima. Lá é alto, o Tiradentes original, a estátua original. E aí, mas assim, o que ele falou, ali poderia ter uma espécie de Lapa do Rio de Janeiro. Tem uns terrenos ali, tem uma parte ali de comércio que pode ser desapropriada, perto da igreja, fazer ali só de barzinhos e tal. E tem a praça toda, né, para fazer. Ô, Cláudio, por exemplo... ideia tem um monte. Tem um monte. Falando, o festival tem mais de 100 convidados agora nessa edição. E as pessoas que vêm para o festival, e as pessoas também vêm e querem fazer o quê? Conhecer a cidade. Uma das primeiras perguntas das pessoas que chegam convidadas pelo festival é, o que eu posso fazer além do festival? Aí a gente diz, não, vai no mercado. Ano passado teve um grupo grande que a gente falou, não, vai no mercado municipal, vale a pena conhecer. Você estava falando de BH. Você vai no mercado de BH, você faz compra, você almoça, janta, toma café da manhã, café da tarde, e se bobear, você não sai do mercado. Então, qualificar o mercado, qualificar Hoje já melhorou um pouco na gastronomia. Tem lá o Pulo do Gato e tem o Bar do Robinho. Exato. Eu comi aquele giló com bife de fígado lá naquele, acho que é Prato Cheio, o mais famoso ali do mercado. Quando eu chegamos cedo, era 11 e pouca da manhã, eu falei, vai ter nem nada, vai ser tranquilo. Tinha mais de 50 na fila. E quando eu saí, tinha mais de 200. Então, assim, o negócio virou referência, não só gastronômica, mas turista. Eu me esqueço o nome do nome, acho que é alguma coisa assim. Sei que não tem nada demais. É o giló com
Com fígado. Com fígado e pronto, acabou. Então, assim, né? É um petisco. Então, aí você fala assim, vai lá, quanto que ficou lá? Exatamente. É isso. É isso. Aqui, gente, 8h45, a gente debate, discute, são pensadores que passam aqui, a gente provoca, e é para isso exatamente a gente poder ir enriquecendo esse debate e a coisa acontecer. A partir do debate é que se começa. Sem o debate, sem a conversa, não acontece nada. Não avança. Só na conversa também não adianta. Então a gente tem que provocar todos os setores. Eu acho que esse papel a gente tem tentado cumprir aqui de maneira mais eficiente, mais eficaz possível. Fernando, te desejar muita sorte, cara, lá para que dê tudo certo. Estava vendo aqui, tem um alerta agora da Defesa Civil do Rio para ventos na sexta-feira, mas vai dar tudo certo, que seja, né, bons ventos, tragam aí muitas novidades, muitos acontecimentos, e bom desses eventos são aqueles acontecimentos que estão fora da curva, ou do planejado, ou do esperado. Então eu torço para que isso tudo muito aconteça, não só por Campos, que a gente precisa e torce e vive e quer ver a coisa acontecer, mas sobretudo pelo seu empenho, dedicação, pela sua entrega para a nossa cidade, que a gente também possa retribuir a você. Sucesso e estamos juntos nessa caminhada aí. Obrigado, Cláudio. É isso. Boa sorte lá, tudo de bom. Valeu. Everton, obrigado por hoje. Amanhã, às 7 horas, estaremos de volta. Não, aqui. amanhã é feriado. Quantos anos você trabalha em rádio? Deixa aí. Quantos anos você trabalha? Ontem eu dei um grito aqui que eu tava querendo ir embora e tá Everton fazendo pergunta. Mas, quantos anos você trabalha em rádio? Não, eu trabalho há 3 meses. 3 meses. Então, só pra te avisar, rádio é igual parque. É igual circo. Enquanto os outros se divertem, a gente trabalha. Tem feriado. Igual festival. Tem festival. Festival de cinema. Cinema é o quê? Enquanto os outros se divertem. Eu tô lá trabalhando. Exatamente. Então, mas nós ganhamos uma folga amanhã. Para ir a festa do Santíssimo Salvador, que é o padroeiro extraordinariamente de Campos. Então, obrigado por hoje, até sexta. Sexta-feira vamos estar com a Tininha Mol aqui. Tininha Mol é corredora de trail run. Trail run é aquela corrida longa que você corre no meio do mato, corre na serra, corre no gelo. É negócio de doido. A última dela, 135 quilômetros de corrida. Eu já fiquei cansado. Fernando, muito obrigado por hoje. Espero que o festival corra da melhor maneira possível. Que as pessoas curtam, que as pessoas vejam os filmes e aproveitem esse momento que Campos é celebrado através do cinema. É isso. Sucesso, amigo. Muito obrigado, Everton. Obrigado, Nogueira, Beto, aí, e todo mundo, os ouvintes. E só reforçar o convite. Programação toda gratuita, 6 a 11 de agosto. Amanhã, abertura do festival, às 19 horas. Retirada de ingresso lá no Simpla. Todo mundo convidado. Vamos lá. E é isso. Obrigado, gente. Forte abraço, sucesso. A gente tá a caminho aí de virar igual Flip Paraty. Em Paraty. Festival de Gramado. Começou assim. Exato. Começou assim. Sim. Mas você nem começou pequeno, você já começou grande. Então, tenho certeza que já deu certo. Valeu. Bom, 8h49, fechamos aqui o Folha no Ar. A gente volta na sexta-feira, amanhã, feriado. A gente vai tirar aquela folga, né? E na sexta-feira estaremos de volta. Oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Radmed Diagnósticos por Imagem e também de Coagro, a cooperativa dos fornecedores de cana da nossa região. Empresa especializada em medicina e